A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos estar meditando em mais um versículo da Bíblia Sagrada. Desta vez vamos estar lendo em Pedro, 1 Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 1 também, versículo 17 e 18, que vai estar falando assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Uma oração ao nosso Deus. Deus de grandeza e graça, Deus de glória e de poder. Senhor Jesus, eu te peço, grande Deus, que venha falar nos nossos corações, através desses versículos que lemos. Fala, Espírito Santo, segundo a tua boa vontade, ministra nos nossos corações. Assim eu te peço no nome do Senhor Jesus. Aqui está Pedro, nessa epístola universal, quer dizer, para todos. Ele não enviou uma epístola somente para um lugar ali, uma localidade, mas para todo o universo. E aqui ele está falando, acerca da nossa peregrinação, que nós estamos peregrinando aqui nesta terra, até que o Senhor cumpra a sua promessa em nós. Nós estamos aqui aguardando a vontade do nosso Senhor, quando tudo será cumprido, E ele está dizendo aqui, no versículo 17: Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos peregrinando nesta terra, já que esta terra aqui, nós não temos parte nenhuma com ela. Esse planeta, não. A nossa herança está em um lugar puro. Está em um lugar que o próprio Deus construiu, especialmente para um povo que estava peregrinando aqui, mas não de olho nas coisas daqui. Peregrinando aqui, mas de olho lá no céu. É como diz o ditado, um olho no gato e o outro olho no peixe. Aleluia. Aqui a gente precisa, A gente trabalha aqui, a gente está passando uma chuva por aqui, Que logo a gente vai partir daqui. Então mas de olho no céu, de olho nas promessas, de olho no arrebatamento da igreja, nos preparando. Aleluia. Então, no verso 18, ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Que coisa preciosa. Às vezes a pessoa, quando quer possuir alguma coisa, ele compra por um bom dinheiro. Tem pessoas que têm ouro, troca também por ouro, troca por uma pedra preciosa, dá uma fazenda em troca, dá uma chácara em troca, dá um sítio em troca, dá uma casa na cidade em troca, daquele algo que ele quer adquirir. Não foi dessa forma que a gente foi resgatado. Aqui nós encontramos uma palavra que às vezes a gente lê o versículo e passa em branco. Mas aqui Pedro está falando que a gente foi resgatado.
Se eu e você, a gente foi resgatado, então a gente estava verdadeiramente perdidos. Se você e eu, a gente foi resgatado, então nós estava no precipício, lá no fundo do despenhadeiro. Na verdade, precisando de um resgate. Aleluia. E o Senhor, além de nos resgatar, veja o valor que você tem perante Deus. O valor que nós temos perante o Senhor. Além dele nos resgatar, ele ainda nos comprou. Algo que estava perdido. Aleluia. Algo sem valor. Que valor você tinha? Que valor eu tinha, meu Deus do céu? Escravos do pecado, o diabo nos escravizava da maneira que ele bem queria. Lá no fundo do poço, o Senhor nos resgatou, aleluia, e nos comprou não com prata e ouro, com coisas corruptíveis, com coisas que perecem. Aleluia. Mas ele nos comprou com algo mais precioso, com algo mais puro, com algo que não era incontaminado. Glória a Jesus, está falando a palavra aqui. Louvado seja Deus. Incontaminado, sangue puro, sangue vermelhinho do Senhor, sangue de puro amor pela nossa alma perdida. Aleluia. A gente foi resgatado da nossa vã maneira de viver. Quer dizer, uma vida iludida, uma vida sem sentido. Aleluia. A gente nem sabia para onde é que ia. Não tinha nem muito conhecimento, né, do inferno, né, do céu. Achava que se morresse daquele jeito ali, ainda ia ser salvo, como muitos ainda pensam, né? Muitos ainda nos nossos dias, que não conheceu o Senhor Jesus e que anda nos deleites desta vida, na vã maneira, né, de viver, eles acham que não tem problema, que pode fazer o que quiser. E tem pessoas que falam assim, não, eu nunca matei, nunca roubei. Eles acham que esses são os dois pecados que podem impedir a pessoa de ir para o céu. Aleluia. Mas se a gente fosse numerar os pecados, enchia muitas folhas de caderno. Aleluia, que a gente comete durante o dia contra o nosso Deus. Então, era uma vida errônea, uma vida, como está falando a palavra aqui, uma vã maneira de viver. A gente só aplicava nas coisas erradas. A gente andava dando cabeçada todo dia, para cima e para baixo. Perdidos, porque estavam em trevas, né? Como está falando a palavra aqui. Se a gente foi resgatado, é porque estava perdido mesmo. E pronto, acabou. Não adianta temer, não. Aleluia. Nós estávamos perdidos. E se alguém que talvez, por acaso, for ouvir essa reflexão aqui desse texto, aleluia, se você não tem Cristo ainda, você nunca confessou Jesus como seu Salvador, você é uma pessoa perdida neste mundo, andando na sua vã maneira de viver, que por tradição recebeu dos pais. Não todos, né? Às vezes pessoas receberam ensinamento, né? Às vezes os pais eram cristão, evangélico, e ensinou os filhos como devem andar. Mas às vezes muitos estão perdidos ainda. Não quis firmar na igreja. Muitos receberam ensinamento. Mas a maioria que está lá no paganismo, no catolicismo, no candomblé, nessas seitas que não tem nada a ver com a salvação, porque a própria palavra diz que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser Cristo.
Não adianta, outra religião não salva. Só quem salva é o Senhor Jesus. Não adianta querer fundar seitas por aí, espiritismo. Não adianta, é só Ele. E tem que haver resgate. Aleluia. O Senhor tem que tirar do mundão aí, das garras do adversário, né? E ainda pagar um preço muito alto por essa alma que praticamente não valia nada aí no mundo, porque estava levando uma vida eh, andando segundo os prazeres carnais. E o Senhor vem, nos compra com valor mais do que prata, do que ouro, que essas coisas perecem, mas o sangue do nosso Senhor Jesus não perece, é puro, não tem nenhuma contaminação. Eu acho que ninguém consegue purificar totalmente uma prata, um ouro, né? Sempre vai ter alguma sujeirinha ali pelo meio ainda. Algum tipo de metal que às vezes fica ali sem ser separado. Mas o nosso Senhor não. O nosso Senhor foi puro, imaculado, puro mesmo. Aleluia. Então, ele nos resgatou com o seu sangue, com preço de sangue, para nos dar, aleluia, nome, tanto nesta terra como na vida vindoura. Muitos aqui o Senhor mudou o nome, né? Muitos, tem alguns dos nossos antepassados que os nomes foram mudados. Louvado seja Deus, como Deus mudou o nome de Abraão, né? Chamava Abrão, mudou o próprio nome de Sara, mudou o nome de Paulo, mudou o nome de Pedro, que era outro, né? Então, muitos já foi mudado por aqui mesmo, né? Mudou o nome de Jacó, passou a chamar Israel. E lá no céu nós teremos um outro nome. Já que a gente foi comprar, nós somos dele agora, ele coloca o nome que ele quiser. Louvado seja Deus. Eita Deus bendito. Então, durante o tempo da nossa peregrinação, a gente tem que andar em plena vigilância, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos peregrinando e temos que andar com muito cuidado, com muita vigilância, com muito temor de Deus, porque a gente não foi comprado por um preço qualquer, como por prata ou ouro que são corruptíveis e perecem. Não, nós somos comprados por um preço, por algo incorruptível, pelo próprio sangue do Criador. Já pensou? O próprio Criador dá o sangue dele para resgatar a criatura que ele criou. Você já meditou nessas coisas? No valor que você tem, o quanto Deus ama a sua alma? Deus nos fez, nós estávamos perdidos. Ele vai lá, resgata, fez o resgate do fundo do poço, do lamaçal do pecado, de um charco de lodo, do precipício, do despenhadeiro, aleluia, nos resgata de lá, nos compra, aleluia, Jesus, com um preço que ninguém jamais poderia comprar. Sangue precioso do Senhor. Se você não sabe te dar o verdadeiro valor que você tem, Jesus sabe. Jesus sabe o valor que você tem. Foi preço de morte. Louvado seja. O seu resgate custou uma vida. Já pensou? O seu resgate custou uma vida. Muitas das vezes alguém, quando faz uma pessoa refém, aquela pessoa que está refém ali daquele bandido, daquela pessoa ali, às vezes a polícia mata a pessoa para resgatar o refém. Aleluia. Mas o Senhor não, o Senhor resgatou, aleluia, nós, aonde nós estava refém dos prazeres dessa vida.
Louvado seja Deus, totalmente perdido numa escuridão. E o Senhor nos resgata, não com prata, não com ouro, não com dólar, nem com diamante, mas com o seu precioso sangue. Aleluia. Lembra que você tem um grande valor. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.